Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Eu vou iniciar hoje uma série, talvez com 3 ou 4 blocos, de um estudo sobre Israel. E o tema é Israel, do arrebatamento ao milênio. Eu vou fazer pausadamente esse estudo, por isso que talvez leve 3 a 4 blocos, para mostrar a situação de Israel desde o dia do arrebatamento, quando acontecer, até o milênio. Então vamos estudar, esmiuçar tudo isso aí. A primeira coisa a dizer é que o povo que está lá em Israel hoje não aceita a Jesus como Salvador. A grande maioria não aceita de maneira alguma que Jesus, um homem de carne e osso, tenha sido filho de Deus. Então rejeitam completamente. Existem hoje também os que são chamados judeus messiânicos. E o que é isso? São aqueles que reconhecem a Jesus como seu Salvador. E na hora do arrebatamento, esses judeus que são messiânicos também serão arrebatados. A história de Israel, dentro desta perspectiva do arrebatamento ao milênio, que eu estou começando agora esse estudo, começa sua nova história com o surgimento do líder mundial, que vai ser o Anticristo. Em Daniel, capítulo 9, no verso 27, está dito: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. São semana de anos, 7 anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oblação. Esta passagem aqui mostra e prova que haverá um templo. Se você procurar na Bíblia, não existe falando de terceiro templo, mas existem pontos que provam que haverá. Para este que vai fazer aliança por uma semana, fazer cessar o sacrifício e a oblação, é porque vai ter um templo construído. Porque os judeus, desde a destruição no ano 70 do templo, que eles não fazem mais o sacrifício e a oblação em um templo. E neste período aqui, Daniel capítulo 9, verso 27, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. Uma prova concreta de que vai haver um templo para eles. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. E como surgirá esse líder mundial? O que nós temos visto hoje nos noticiários é que Israel está cada vez mais cercado pelos inimigos e estão tentando invadi-lo e destruí-lo de todas as formas. Isso vai se acirrar ainda mais e vai chegar um momento, talvez esteja muito, muito próximo, que Israel vai declarar guerra mesmo aos inimigos e vai partir para cima. E aí todo o Oriente Médio, que a grande maioria é contra Israel, vai aproveitar o momento e partir todo mundo para destruir Israel. E nós estamos vendo isso com os nossos olhos nos noticiários, por meio dos noticiários. A guerra acontece, então surge um líder mundial que vai fazer um pacto de paz no final desta guerra. Ele vai conseguir sanar a situação e vai fazer um pacto de paz de 7 anos. O que está aqui em Daniel: firmará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana são 7 dias. E lógico, no grego é Shabua, e lógico que não existe paz de 7 dias. Aqui é uma semana de anos, ou seja, 7 anos. Aos que ficarem para trás, existe um sinal de quando começa a tribulação. A tribulação começa exatamente quando for assinado esse pacto de paz entre Israel e as nações. E aí é só você contar 3 anos e meio ou 7 anos que você saberá a volta
literal de Jesus. Aos que defendem que a igreja passará por 3 anos e meio da tribulação, tem como contar o tempo. 3 anos e meio a partir da assinatura do pacto. Isso os que defendem que a igreja vai passar pela tribulação. E aí fica fácil, os que creem nisso, no final dos 7 anos desse pacto, Jesus volta. E a Bíblia diz que não se sabe nem hora e nem dia, nada sobre isso. Jesus sinalizou a sua vinda para eles, o seu povo judeu. Mas vamos para frente. Tem muita coisa para a gente ver. Com certeza, após assumir o poder perante o mundo, o anticristo vai dar a ordem para que os judeus construam o templo que eles tanto querem. Esse será o terceiro templo dos judeus. Já tiveram o primeiro, que foi destruído na época de Nabucodonosor, o segundo, que foi destruído pelo exército romano com o general Tito. E esse será o terceiro templo, o templo da tribulação. Eles já têm tudo preparado, as vestimentas, o urim, tumim, a coroa sacerdotal, o menorá. Os levitas já estão preparados, os rituais já estão sendo ensaiados, só falta uma coisa e já estão trabalhando com muita rapidez, que é a novilha vermelha, porque as cinzas dela é usada na purificação da água e dos utensílios do templo. Então tudo já está pronto. O anticristo dará ordem para que seja construído o templo, e imagine como vai ser a alegria do povo que vai estar lá, o povo judeu. Só lembrando que a igreja não estará mais presente, já terá sido arrebatada, e a história da humanidade vai continuar com os que ficaram para trás e o povo judeu. A igreja não estará mais durante a tribulação. Isso, o canal é pré-tribulacionista, defendemos com unhas e dentes. Quem quiser acreditar noutra corrente, que acredite. Mas, biblicamente, não tem como bater uma coisa com a outra. Já fizemos vários vídeos sobre esse tema, inclusive um recente sobre as bodas do Cordeiro, o casamento judaico, 7 anos, o porquê que a igreja não pode ficar 3 anos e meio, porque a festa do casamento são 7 anos. Já explicamos isso demais. Então você imagina a alegria para o povo judeu em saber que aqueles que eles esperam e pensam que é o seu Messias estar com eles, e diz para eles construírem o templo. Este homem, ele está descrito lá em Apocalipse 6, que é o cavalo branco, o cavaleiro que monta o cavalo branco. Apocalipse 6 está dito: e havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia com uma voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este cavaleiro aqui, do cavalo branco, a Bíblia fala de 2 cavalos brancos. Esse do capítulo 6 e outro do capítulo 19, que eu vou mostrar aqui a passagem. Por que que esse cavalo branco aqui, que representa uma falsa paz, o anticristo, ao assumir o poder, ele vai fazer enganar as nações com uma falsa paz? Por que que esse cavalo branco aqui representa o anticristo? Esse cavaleiro que está sentado representa o anticristo. Porque a coroa que ele tem, no grego, é Stéfanos. Stéfanos é uma coroa de quem corre para vencer. Enquanto nós vamos ver lá na frente, no capítulo 19, a coroa de Jesus é diadema, coroa de rei. Então, só por esse texto, no grego, já se sabe que esse cavaleiro desse cavalo branco aqui não é Jesus e nem a igreja, como existem essas 3 teorias, mas sim o anticristo. E ele tinha um arco também. Para se ter um arco, você precisa de flechas. E aqui na Bíblia não diz que tem flechas, mas um arco. Isso representa o poder
da oratória que este homem vai ter. Ele vencerá muitas batalhas só com a oratória, só com a conversa. Ele terá esse poder de enganar as massas. Lembre-se que na Segunda Guerra Mundial, o Hitler, ele hipnotizava as massas. Ele que fazia rituais satânicos, etc., era um ocultista. A mesma coisa vai ser o anticristo. Somente com o seu linguajar, com o seu falar, com a sua oratória, ele vai enganar a muitos. Então, neste momento, o anticristo vai parecer que aquele Senhor sabe tudo, o grande herói, que o único que vai conseguir fazer paz ali no Oriente Médio será ele. Os que ficarem para trás saberão quem desses líderes mundiais que dizem que são Macron, etc. Os que ficarem para trás saberão quem será o anticristo. É aquele que fizer o pacto de paz ali no Oriente Médio. Esse será o anticristo. Agora veja, no comparativo do cavalo branco, como eu falei, o outro cavalo branco e o seu cavaleiro. Apocalipse capítulo 19, verso 11 a 12 diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, ou seja, coroas de rei, e tinha o nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Capítulo 6, o cavalo branco representa o anticristo, o cavaleiro que assenta sobre ele, o anticristo. E o cavaleiro que está sobre este cavalo branco aqui é Jesus, Cristo de Nazaré. Recapitulando, como surgirá o anticristo no cenário mundial? Estoura essa guerra que nós estamos quase vendo acontecer. Não sabemos se a igreja, a noiva do Cordeiro, vai ver o início desta guerra ou se vai ser arrebatada um pouco antes desta guerra. E isso não sabemos. Mas a igreja será arrebatada e ficarão aqueles que nunca acreditaram em Jesus, que blasfemaram, que estão brincando com a santidade de Deus. Esses vão ficar para trás. E o relógio de Deus começa a andar para o povo judeu, que é exatamente a 70ª semana de Daniel, ou seja, semana de número 70. A semana parou na 69ª, quando Jesus morreu e ressuscitou. O tempo para os judeus, aí o relógio parou. Começou o tempo da graça. O Senhor tem dado a oportunidade das pessoas reconhecerem a Jesus Cristo de Nazaré como seu Senhor e Salvador. Graças a Deus que eles rejeitaram o Salvador e nós fomos enxertados na salvação deles. Nós fomos enxertados. Mas Deus não esqueceu deles. Quando a igreja subir, Deus se volta para eles. Pela sua misericórdia ainda haverá salvação. Temos vários vídeos que já falamos sobre tudo isso. Durante esta época, quando o anticristo já estiver reinando, surgirão duas testemunhas lá em Israel. E essas duas testemunhas, elas apontarão e mostrarão que aquele que os judeus estão pensando ser o Messias, ele é o que as Escrituras dizem que será o anticristo. Em Apocalipse 11, verso 3 a 6, diz o seguinte: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as duas oliveiras, e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia,
e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Essas duas testemunhas, a Bíblia fala de uma delas, que o judeu sabe que essa testemunha vem, que é Elias. Existe uma batalha escatológica para saber quem é a segunda testemunha, se Enoque, que não passou pela morte, ou Moisés, porque os mesmos sinais que elas vão fazer aqui, que é poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, Moisés fez lá no Egito com o povo que estava lá. Então existe essa grande batalha escatológica para saber quem será o segundo personagem da testemunha, se é Enoque ou Moisés. E não vamos entrar em detalhes, porque só vai saber quem será a segunda testemunha quem ficar para trás. A primeira é certa, que é Elias. Todo judeu sabe que Elias virá. E ele vai exatamente levar a palavra de conversão dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Em Malaquias 4, 5 a 6, está exatamente falando de Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então esses dois profetas estarão pregando única e exclusivamente para o povo judeu que estará lá na época do reinado do anticristo. E como resultado desta pregação, outros judeus se converterão, surgindo aí os 144 mil judeus selados por Deus para pregarem a palavra em todo o planeta. O resultado da pregação desses dois profetas será exatamente que centenas e centenas de judeus se converterão, e aí surgirão os que Deus tem selado para pregar o evangelho na tribulação. Por isso que vai haver salvação. Em Mateus capítulo 24, verso 14, está escrito: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Existe um erro escatológico, que as pessoas dizem que o arrebatamento só vai acontecer quando o evangelho for pregado em todo o planeta. É errado. O evangelho só vai ser pregado em todo o planeta durante a tribulação e por meio dos 144 mil evangelistas judeus em todo o planeta. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu vou parar este primeiro bloco exatamente aqui para podermos ir pausadamente. Eu não quero correr, são muitas informações, mas neste primeiro bloco nós vimos o surgimento do anticristo durante esta guerra que vai acontecer no Oriente Médio, e que ele vai fazer um pacto de paz de 7 anos, uma semana de anos, como está lá em Daniel capítulo 9, verso 27. Surgirão duas testemunhas para pregarem exclusivamente para Israel, e do resultado da pregação desses dois profetas, 144 mil judeus, aí não se sabe se isso é literal ou simbólico, simbolizando muitos judeus, e aí não cabe entrar em questão, mas esses 144 mil, a Bíblia fala de 12 mil de cada tribo de Israel. Então 12 vezes 12, 144. Estes vão pregar o evangelho em todo o planeta. São selados por Deus, judeus selados por Deus, para pregarem a palavra de Deus em todo o planeta. Então, este foi o primeiro bloco, o tema Israel, do arrebatamento ao milênio. No próximo bloco, veremos como vai acabar este namoro dos judeus com o anticristo. Deus te abençoe poderosamente e fique ligado no programa Jesus está voltando.